Daremos início hoje à Semana da Gestão Ambiental do ENIAC. Agradeço a presença e convido algumas pessoas a fazerem parte da nossa mesa. A senhora Vânia Haddad, coordenadora do curso de Gestão Ambiental da Faculdade ENIAC, bióloga, doutora pela USP em Neurociências e Comportamento. Projetos e pesquisas realizados pelo Micro-Leão da Cara Dourada e Mico-Leão Preto. Experiências de campo com pesquisas e reservas na Mata Atlântica e na Amazônia. José Carlos Tiagor, executivo de empresas de grande porte, como Vilares, Votorantim, Case Brasil e Grupo Amesp Saúde, graduado em Direito, pós em RH, pós em Docência do Ensino Superior, MDO em Administração de RH, professor universitário de graduação, pós-graduação e MBA, Faculdade ENIAC, UMC, Uninove, Sumaré e outras. Diretor-geral da RH Equality, consultoria empresarial desde 2000. Senhor Roberto Marconde, educador e gestor ambiental, gerente de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos, membro do Conselho Gestor da Reserva da Biosfera Unesco, membro do Comitê Iniciador do Movimento Internacional Cidades em Transição Núcleo Guarulhos. Dr. Daniel Azevedo, advogado formado pela Unifig em 2006, trabalhou com crédito de carbono entre final de 2006 até metade de 2009. Diego Fonseca Caselato, diretor executivo da Multicop, formado em técnica de administração e atua atualmente cursando processos gerenciais na Faculdade ENIAC. Para dar início, eu convido a senhora Vânia Haddad para fazer a abertura oficial da semana. Presença de todos, tá? A gente tem o curso de Gestão Ambiental aqui na faculdade há 4 anos, já temos aí 2 turmas formadas, e é com alegria a gente estar recebendo vocês para passar assunto que interessa para todos os cursos, na verdade, né? Assunto de sustentabilidade, ambiental, né? Tudo atinge a cada um de nós. Eu acho que os temas das palestras da semana vão ser interessantes para todos vocês, não apenas para o curso de Gestão Ambiental. Tá? Com grande carinho, então, que eu tenho vocês aqui hoje, tá? Tá? Eu convido agora o professor José Carlos Tiagor para ministrar a palestra de crédito de carbono. Boa noite. O tema crédito de carbono é muito recente ainda no mundo moderno. O problema é antigo, mas como não houve muita preocupação, então agora é toda a preocupação, né? Dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Primeiro vamos fazer um histórico da evolução da responsabilidade social no mundo. Desde o período da Revolução Industrial, se nós formos ver na história, começou na Inglaterra em 1737, portanto já faz tempo. A grande preocupação foi que ocorreram transformações socioambientais, políticas e econômicas. Qual era a prioridade, né? Tem que produzir, tem que gerar emprego, tem que gerar lucro. Sempre foi essa a grande preocupação. Houve uma preocupação a partir da década de 60, por quê? Depois da era pós-industrial, um movimento ambientalista surgiu,
em decorrência do crescimento dos polos industriais. Veículos, produção de veículos, produção agrícola, fertilizantes e pesticidas, e aí eu coloco as minhas palavras, né? Principalmente nos Estados Unidos da América do Norte, que não está muito afeito a participar de qualquer sacrifício que possa ser feito. O Estado, que é o primeiro setor que não visa lucro, e as empresas privadas do segundo setor que visam lucro, não se preocuparam, nem se mobilizaram para resolver os problemas ambientais. Então, não houve uma preocupação nesse sentido. Organizações civis surgiram, ganharam forças, defendendo o interesse público. As ONGs, de uma forma geral, Greenpeace, SOS Mata Atlântica, são as grandes ONGs, né, que estão sempre defendendo os interesses, quer seja do homem, quer seja dos animais. Em 1972, através de protestos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decidiu discutir esses problemas de forma organizada, criando a primeira conferência em Estocolmo, Suécia, sendo que a partir daí muitos países aderiram às questões ambientais. Alguém precisava começar a falar sobre o assunto, né? Nós já tínhamos vários problemas em 1972, degradação do meio ambiente, desmatamentos, enfim. Tem todo um contexto, né? Porque é um tema muito amplo. Brasil, a responsabilidade social começou a ser discutida nos anos 60. Então, iniciou-se uma preocupação nesse sentido. Foi criada, na época, uma associação dos dirigentes cristãos de empresas, a DCE. Atividades econômicas e sociais do meio empresarial e possuía a função social com relação aos trabalhadores e ao bem-estar da comunidade. Então, é evidente que é meio ambíguo isso, porque empresa quer saber de lucro. Então, ela não vai priorizar, né, as pessoas. Mas nós podemos ter crescimento econômico sem agredir o meio ambiente. É só organizar a coisa e fazer bem feito. Bom, na década de 80, foi publicado o primeiro balanço social de uma empresa brasileira. Eu não consegui saber qual é essa empresa, mas eu conheço muitas empresas que já atuam há muito tempo, né, nessa questão ambiental. Tem os exemplos típicos, né? Natura, Boticário e entre outras empresas. Né? Por exemplo, tem uma empresa que tem uma filial aqui em Guarulhos, chama-se ABB, antiga Azea Trombovelli. Eu tenho um balanço social deles, uns anos atrás, que tem 270 projetos sociais. Então, é uma empresa altamente preocupada. E a matriz, quem estabelece essas regras. Já trocou de presidente algumas vezes, mas os projetos sociais continuam, privilegiando sempre crianças, adolescentes, idosos, né? E também a preservação do meio ambiente. Um dos objetivos dessa minha pequena palestra é trabalhar na linha da sensibilização e conscientização dos nossos alunos. Então, a partir do momento que a gente discute esse tema na escola, com certeza ele vai ser mais abrangente. Com certeza vocês vão comentar isso com outras pessoas fora daqui. E isso é importante. Ter consciência de não agredir o meio ambiente é algo que todo cidadão, não só brasileiro, né, do mundo inteiro, deve ter. Bom, em 87, uma comissão da ONU desenvolveu um relatório publicado com o título Nosso Futuro Comum. Ou seja, né, o problema é de todos nós. Então, a preocupação com o futuro já existe. Relatório Brundtland, sobrenome da ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefe da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, essa senhora abraçou, né, essa causa muito nobre e já lançou um slogan
serviu como referência. Crescimento econômico e proteção ambiental não são incompatíveis, foi o que eu acabei de falar. Então dá para a gente crescer protegendo. Dá para a gente fabricar papel reciclado. Dá para a gente fazer um monte de coisas aí. Né? Depois nós vamos ver mais para frente alguns exemplos, né? Algumas palavras que eu até procurei traduzir e colocar para vocês. Pobreza e as questões sociais. É evidente que a poluição, por exemplo, de córregos, do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, é em decorrência de empresas, em primeiro lugar, e de pessoas que moram nas proximidades desses córregos e dos rios. Nós temos aqui o velho Tietê sofrendo. Né? Enquanto a gente não tratar, né, dos córregos, dificilmente a gente vai ter um rio mais limpo. Infelizmente, demanda muito dinheiro, demanda. Existem obras de infraestrutura que precisariam ser feitas. Saneamento básico. Guarulhos tem 2 estações, precisa de 4. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que acontecer. Eu só espero que quando se fizer a 4ª estação, a gente não precise de mais 2. Então tem que prever sempre o crescimento demográfico. Isso também ajuda a poluir. Considerar que nossas ações causam consequências não somente para nossos dias, mas também nas gerações futuras. Então é evidente que a preocupação tem que existir. Esse relatório tornou popular o conceito de desenvolvimento sustentável. Dá para a gente desenvolver, mas ao mesmo tempo não agredir o meio ambiente, com a emissão de gases, principalmente. Rio 92. 92, em virtude do novo conceito de desenvolvimento sustentável, a ONU criou a 2ª Conferência Global sobre Problemas Ambientais. A ECO 92, Rio de Janeiro, reuniu o maior número de líderes até aquele momento. Foi na época do presidente Collor, né, naquele embalo da abertura. Talvez tenha sido um dos últimos eventos que ele tenha coordenado. Fim da biodiversidade, daqui a pouco eu falo sobre isso. Efeito estufa, GEE, ocasionado pelo aquecimento global. Quer dizer, fim da biodiversidade é o que vai acontecer se a gente tomar nenhuma atitude nesse sentido. As convenções das mudanças climáticas e diversidade biológica. Então vamos lá. Diversidade biológica ou biodiversidade. Variedade de vida no planeta, ela significa isso. Planeta Terra, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies. A variedade de espécies da flora, da fauna e de micro-organismos, variedade de funções ecológicas e ecossistemas. Então, a biodiversidade refere-se tanto a número, riqueza, de diferentes categorias biológicas, quanto à abundância de habitat. Então, são questões que diz respeito à vida, né? Diz respeito à nossa. Bom, dentro desse processo da evolução do histórico, surgiu o protocolo das florestas, Carta da Terra, que eu vou explicar, concluída após a conferência de 92. Nessa conferência de 92, nos parece que foi um grande passo, mundialmente falando. Foi formada a Agenda 21, que é Plano de Ação para a Implementação do Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, se tem um plano de ação e ele for seguido, haverá ações concretas. Após a conferência, muitos países, estados e cidades criaram agendas 21. Portanto, a primeira grande iniciativa de cooperação global aconteceu aqui no Brasil. Não esquecendo que na semana, entre os dias 13 e 22 de junho, nós teremos a Eco Rio mais 20. São 20 anos desde a primeira. Foi feito um balanço, 10 anos, Rio mais 10,
E eu vou falar sobre isso agora. O que é protocolo das florestas? O compromisso é o seguinte: assegurar o desenvolvimento sustentável através da execução das políticas florestais e de proteção da biodiversidade. Nós acabamos de falar. Conservar a vida com qualidade e ambiente sustentável. Conservar a vida. Ser excelência em desenvolvimento sustentável e proteção da biodiversidade. Respeito ao cliente cidadão no exercício das atividades com profissionalismo. Cordialidade, sociabilidade e qualidade. Equidade, sensibilidade, ética, integridade e transparência como balizadores de nossas ações. E, por fim, gestão compartilhada com a sociedade. São protocolos das florestas. É evidente que, nessas alturas, nós também estamos lutando contra o desmatamento, né? E isso é muito importante que a gente tenha em mente. A Carta da Terra, olha que interessante, é a missão de promover a transição para formas, sustentações de vida e de uma sociedade global fundamentada em um modelo de ética compartilhada. Vocês estão percebendo que a palavra compartilhada está aparecendo em vários pontos aqui. Respeito e o cuidado pela comunidade da vida, integridade ecológica, a democracia e uma cultura de paz. Nós tivemos um episódio em Paulínia com as instalações da Shell, onde colocaram lá pelo subsolo vários detritos tóxicos. E anos mais tarde, aquilo foi desativado, eles fizeram um conjunto habitacional popular. E deu no que deu, né? Algo que a Shell pagou e pagou muito caro por isso. Né? Ela teve muito mais despesa do que economia colocando o detrito ali sem nenhum cuidado. Como vocês estão percebendo, é uma empresa de um país do primeiro mundo que explora, né, sua atividade profissional aqui no país em desenvolvimento e sem se preocupar com um problema sério. Será que lá, no seu país de origem, isso foi cuidado? Então, é uma pergunta que se faz. Então, um é protocolo, o outro é Carta da Terra. Então, isso foi feito, né, no encontro da Eco Rio 92. Todos os países que participaram assumiram esse compromisso. Bom, em 95, a convenção, né, da Eco Rio 92 entrou em vigor, 3 anos mais tarde. Evitar a interferência do homem no clima. Então, essa foi uma bandeira levantada naquele momento. Os países participantes se comprometeram a apresentar relatórios dos gases, do efeito estufa, GE, a cada ano. Comprometimento de dar assistência tecnológica aos países em desenvolvimento. Então, não é só comprar os títulos de crédito de carbono, tem que dar assistência tecnológica. Aí surge o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto surgiu devido à reunião realizada na cidade de Kyoto, no Japão. Isso aconteceu em 97, pela primeira vez, onde foi realizada a terceira conferência das partes, COP3, com 80 países que aderiram ao protocolo. Então não é pouco não, né? Se você for, né, observar países, né, desenvolvidos e países em desenvolvimento, um bom número. Foram estabelecidas metas para a redução de gases entre o período 2008 a 2012. Então agora, na Eco Rio mais 20, nós vamos saber dos resultados, se evoluíram ou não. Em países desenvolvidos, em torno de 5,2% a menos em relação ao ano de 1990. Então,
eles vão ter que comprovar que eles reduziram 5,2% a menos em relação ao ano de 1990. Vamos ver o que acontece. Países em desenvolvimento estão isentos da obrigação de reduzir emissões. Podem participar e cooperar, inclusive o Brasil. Né? Por incrível que pareça, a nossa consciência é muito melhor do que uma boa parte dos países. Então nós já temos isso enraizado. Né? Então tem coisas que precisam ser feitas, tem. Mas nós já estamos no bom caminho. Em 2005 entrou em vigor o Protocolo de Kyoto. Só em 2005, há 7 anos atrás, pouco tempo. Após 55 dos 80 ratificarem o mesmo e que são responsáveis por 55% das emissões de poluentes. Então, esses 55 países, eles são responsáveis por mais da metade da emissão dos poluentes. O último país a ratificar o protocolo foi a Rússia, em 2004, pouco antes de entrar em vigor o protocolo de Kyoto. Aqui eu consegui localizar uma tabela. É um quadro que mostra a porcentagem das metas que os países poluidores se comprometeram a cumprir. Suíça, Centro e Leste Europeu, União Europeia, diminuir 8%. Estados Unidos, diminuir 7%, sozinho. Japão, Canadá, Hungria e Polônia, 6%. Então, esses 3 primeiros têm obrigação de reduzir. E nós vamos saber, né, em meados do mês que vem, se isso efetivamente aconteceu ou não. Né? E não tem, honestamente, não tem nada de engraçado. Eu estou dando risada aqui de nervoso. Né? Eu não consigo, né, aceitar que as pessoas façam isso e a gente vai lá e compra o crédito de carbono e acabou. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Rússia e Ucrânia, 0. Tem que manter do jeito que está. Noruega pode poluir 1%. Austrália pode poluir 8% e Groenlândia 10%. Né? Imagina a Groenlândia, né? Não dá nem para poluir mais. Ali é efeito da poluição dos países mais desenvolvidos. Se tiver algum problema nos polos, ele vem, né, isso. Bom, mecanismos do desenvolvimento limpo, MDL. O artigo 12 do Protocolo de Kyoto e regulamentado pelos acordos de Marrakech, o MDL foi implantado para países em desenvolvimento, como o nosso, que pretendem e querem fazer atividade de projetos com intuito a redução dos gases do efeito estufa, GE, de forma voluntária. E é o que o Brasil tem feito nos últimos anos. As atividades de projetos resultam em um certificado de emissão, que a gente chama de RCE, Redução Certificada de Emissão, ou créditos de carbono, como é mais conhecido, que também contribui para o desenvolvimento sustentável local. Na medida em que você obtém esses certificados, é porque você não está poluindo e está reduzindo. Isso é muito importante, não só para a imagem do país, como também isso pode influenciar onde? No investimento internacional no nosso país. Vamos investir no Brasil porque ele tem uma energia limpa. Então isso é importante a gente salientar para todo mundo. As atividades de projetos resultam em um certificado, RCE, e eu só estou repetindo porque é importante isso, que também contribui para o desenvolvimento sustentável local. Essa certificação RCE pode ser comprada no mercado mundial, Bolsa de Valores internacionais. E seus principais compradores são países, empresas e indivíduos que queiram diminuir a emissão dos gases do efeito estufa de maneira mais barata do que desenvolvendo e investindo em ações no próprio país.
Então, qualquer um pode comprar. Quando ocorre a redução da emissão dos gases do efeito estufa, GE, são emitidos certificados de crédito. Foi determinado por convenção que a cada tonelada de CO2 que a atividade de projetos retiram ou impede que saiam da atmosfera equivale a um crédito de carbono. Então, a cada tonelada de CO2, gás carbônico, equivale a um crédito de carbono. Esses créditos poderão ser vendidos no mercado para países que firmaram o acordo. Então tem que estar dentro do acordo para a redução da emissão dos gases, abatendo assim as emissões e alcançando as reduções das metas assumidas do protocolo de Kyoto. Então, o que está aparecendo é uma espécie de compensação. Quem não polui acaba vendendo os créditos de carbono para quem polui. Mas só que tem uma meta. Então, não é assim, eu vou comprando para fazer um estoque aqui. Não é assim. Isso não funciona assim. Então, tem metas que são estabelecidas desde o protocolo de Kyoto. Por exemplo, agora nós vamos ter a EcoRio mais 20. Então, dependendo dos resultados obtidos, porque anualmente tem relatórios que precisam ser feitos por todos os países que fazem parte. Outros gases, também causadores do efeito estufa, poderão ser convertidos em crédito de carbono equivalente. Segundo o site tal, segue abaixo alguns segmentos e projetos que podem gerar crédito de carbono. Por exemplo, a recuperação do gás de aterro sanitário. Recentemente nós tivemos o fechamento oficial do aterro sanitário de Gramacho, Rio de Janeiro. Eu li várias reportagens a respeito já há algum tempo. A Petrobras investiu, há uns 2 anos atrás, 98 milhões de reais para canalizar o gás produzido pelo aterro até a refinaria de Duque de Caxias, que é a Reduc da Petrobras. Tem 1,5 km de duto e o fornecimento já foi firmado o contrato. Ele vai se manter por mais de 10 anos. O aterro deixa de existir. Não tem mais atividade nenhuma. Qual foi a grande preocupação, ou está sendo a grande preocupação? São mais de 500 famílias que dependem do aterro. Eles tinham uma cooperativa, então agora eles vão ter que estudar junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado do Rio alguma alternativa para essa cooperativa. Alto-fornos, altamente poluentes. Eu já trabalhei em siderúrgica, conheço de perto isso. Biodigestores é um aparelho, um equipamento, que canaliza o excremento de animais, principalmente do gado, para gerar energia. Por incrível que pareça, energia limpa, que não vai poluir nada. Energia limpa. E outros gases. Energias limpas. Biomassa, que eu vou falar daqui a pouco, a energia eólica, os grandes ventiladores, a energia solar, entre outras. Por exemplo, a nossa faculdade tem água de reuso e energia solar. Ou seja, está numa direção muito boa. O primeiro prédio verde de Guarulhos, não sei se já tem outros nesse momento, deve ter, mas quando foi inaugurado aqui, precisa fazer investimento? Precisa. Só a usina de água de reuso custou 5% do investimento do prédio todo. Então não é uma coisa. Mas só que você faz um investimento único. O restante é só para manter. E aí a manutenção é bem em conta. E o que você economiza de água, com certeza vai reverter em benefício. Logística em transportes e energética. Bom, os maiores poluidores é o transporte rodoviário. O gás carbônico, direto ou puro. Se a bomba injetora dos caminhões e ônibus não estiver bem regulada, com certeza nós vamos ter seríssimos problemas. Eu sei disso porque meu pai teve uma retífica de motores durante mais de 40 anos
E ele tinha um laboratório de teste de bomba diretor. Então, aí eu aprendi por que serve aquilo. É para manter o caminhão regular. Ele não queimar mais do que deve. Projetos florestais. Nós estamos falando de reflorestamento e florestamento, inclusive ações voluntárias. Biomassa. Material orgânico, vegetal, animal e micro-organismos. Pode ser utilizado como combustível, através de madeira, resíduos florestais, resíduos agrícolas e pecuários. Resíduos agrícolas. Por exemplo, o nosso etanol vem da cana-de-açúcar. Ele tem um custo X. O etanol dos Estados Unidos vem do milho. Custa 5 vezes mais. Então, nós temos que tomar um cuidado muito forte para não permitir que a exportação da cana-de-açúcar acabe prejudicando outros tipos de alimentos. Porque num país como o nosso, de onde vem a cachaça? Vem da cana-de-açúcar? Então não pode faltar. Pode faltar o que vocês quiserem, mas a cachaça não mexe, não. E pecuários, excrementos de animais e até o próprio. Bom, é renovável em curto intervalo de tempo. Olha só que coisa interessante aqui. Através do ciclo de carbono, a decomposição ou a queima provoca a liberação de CO2 na atmosfera. As plantas transformam o CO2 em água, liberando oxigênio. Então, é a vida, né? É um ciclo isso. Muito interessante. Bom, se os países desenvolvidos possuem metas a serem cumpridas, comprarem o crédito de carbono de países em desenvolvimento, irão estimular a redução de gases causadores do efeito estufa, GE, contribuindo para a menor emissão dos poluentes na atmosfera. Se nós não estamos precisando reduzir agora, nós podemos crescer, mas sem ferir o meio ambiente. Então tem que haver sempre essa preocupação. Tá? Cada cidade brasileira tem leis, tem legislação que acabam, digamos assim, colocando a empresa que quer ser construída numa determinada cidade, mas respeitando regras bem claras. Então isso é importante. As que já existem, nós temos que tratar disso também. 10 anos após a conferência Rio 92, os líderes mundiais reuniram novamente para avaliar a implementação do que foi decidido durante a conferência ocorrida no Rio, ou seja, em 2002. Essa conferência ocorreu em Joanesburgo, África do Sul, e foi chamada de Rio +10 ou Joanesburgo 2002. Agora vamos ver o que aconteceu. Bom, após análise do que havia sido implementado e determinado como metas para um desenvolvimento mais sustentável, verificou-se que a situação continuava séria. Muito mais até do que em 92, quando teve a primeira conferência. Tanto por parte dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, que não conseguiram colocar em prática o acordo que fizeram adotando a Agenda 21. Ou seja, em concreto, pouco se fez. Então a expectativa é agora, mês que vem. E vai ser no Rio de Janeiro. E vai ser um balanço de 20 anos. Bom, segundo Oliveira, um autor, os problemas debatidos na conferência ECO 92 tenderam a piorar passados 10 anos. Então vocês estão percebendo que a teoria, na prática, acabou sendo prejudicada. Ou assume as responsabilidades de fazer parte de um protocolo, de uma convenção, ou não. Né? Então é assim, eu acredito que depois dessa próxima conferência, ou eles vão criar algum órgão fiscalizador, alguma coisa mais efetiva,
e que possa cobrar efetivamente. Olha, você não está fazendo a lição de casa. Então, você está assumindo compromisso com 80 países e não cumpre. Começou a apresentar problemas maiores, como a degradação dos recursos hídricos do mundo e a pobreza, que passou a ser um problema mundial, e não de cada país. Os países mais ricos e desenvolvidos se comprometeram e aumentaram a ajuda para os países mais pobres, ao término da Conferência Rio+10. Quando a gente está falando em ajudar, é em todos os sentidos. Quer seja através de ONGs, quer seja através de governo para governo, mas isso tem que acontecer. A gente não pode esconder que tem pessoas mais necessitadas, principalmente quando elas estão próximas da gente. Tá? Eu conheço empresa na região sul de São Paulo, região do Morumbi, e quando ela se instalou não tinha nada lá. Nem ruas tinha um caminho para chegar lá. Hoje tem vários Singapuras ao redor. E ela está desenvolvendo vários projetos sociais nesse sentido. Ou seja, os catadores de papéis, papelão, embalagens PET, porque se não fizer isso lá, vai para o rio. E se for para o rio, nós já sabemos o destino que tem. Por falar em rio, eu queria dar um depoimento aqui dizendo assim: tem o velho Rio Tietê, aí tem o Rio Pinheiros, os dois se encontram e vão pela Castelo Branco em direção ao interior do estado de São Paulo. Quando ele passa em Quitaúna, começamos a ter algumas quedas de água do rio, em função do desnível de terreno. Daqui até Barra Bonita é feito um processo de decantação, que é de limpeza natural da água do rio. Claro que antes de começar esse processo tem que tirar sofá, pneu, guarda-roupa, né? Tem que tirar isso. Não dá. Né? Aí já é um problema de consciência, do que se pode ou não jogar no rio. Para mim, não deveria jogar nada. Esse rio já teve peixe. Eu não sou dessa época, apesar de ter mais de 60 anos, eu não sou dessa época. Não vi isso. Né? Então o problema já existe há muito tempo. E de Barra Bonita para frente, são 220 quilômetros de rio navegável, onde é feito o transporte da cana-de-açúcar, que custa infinitamente menos o frete. Cada barcaça daquela, cada balsa daquela, carrega aproximadamente um conteúdo de 200 caminhões carregados de cana-de-açúcar. Veja a diferença de custo de frete e de poluição, né? E de dinheiro também. Bom, uma conclusão, essas são minhas palavras, né? Não tirei de nenhum lugar. Os países desenvolvidos, mais conhecidos como sendo do primeiro mundo, não se preocuparam com as questões ambientais. E além de se auto-prejudicarem, também o fazem aos demais países. E o mais importante, não estão realizando ações concretas e de grande proporção com relação à saúde das pessoas e à escassez de recursos naturais. Os países em desenvolvimento necessitam de crescimento econômico, geração de novos empregos, investimento em educação, melhoria da qualidade de vida da população, acesso a uma melhor alimentação, saúde, entre outras carências. Parece que eu estou falando do Brasil, né? Matou também, lógico, ele está no meio. Nós precisamos de tudo isso. Aliás, diga-se de passagem, nós temos isso garantido na Constituição Federal, lá no seu capítulo 5º, que fala sobre o direito social brasileiro. Todo cidadão brasileiro tem direito à vida, à saúde, a transporte público, alimentação, acesso a medicamentos. Então, tudo isso está garantido na Constituição Federal. Então, ninguém está fazendo nenhum favor para nenhum brasileiro. O que a gente paga de tributos, ele deve ser retornado dessa forma. Bom, atualmente nós temos condições boas de crescimento econômico.
Presta bem atenção nessa parte. Porém, não temos mão de obra qualificada. 90% das construtoras não estão entregando os imóveis no prazo contratado. Eles alegam falta de equipamento para locação, gruas, guindastes, e principalmente não tem mão de obra qualificada. Então vocês estão percebendo que em algum ponto nós falhamos na educação. Em algum ponto nós falhamos. Por quê? Pessoal, a educação é prioridade. Se vocês observarem, a própria Argentina tem 10% de analfabetos. Como é que está essa situação no Brasil? Tem ideia? Eu vou falar para vocês. 20% de analfabetos, propriamente dito. Nós temos mais 30% de analfabetos funcionais. São aqueles que sabem ler, escrever, mas não interpretam. Não conseguem interpretar. Então isso é uma realidade nossa, típica nossa. Se não atacar, como é que vai ser? E tem 50% que ainda não está em idade escolar, mas tem muita gente na escola. 10% da população brasileira se divide em dois grupos. 5% tem diploma de curso superior. E 5% está cursando a faculdade, como vocês. E que daqui a pouco estarão formados, fazendo parte daqueles outros 5%. Mas qual é o nosso problema aqui? Que equação que é essa, Tiago? É assim. Nós temos 200 milhões de habitantes. E nós temos uma população economicamente ativa, que não chega a 100 milhões ainda. O número de habitantes cresce mais rápido do que a capacidade das pessoas entrarem na faculdade. Deu para entender? As dificuldades são muitas. Vocês estão hoje aqui pagando, certo? Investindo não só o dinheiro na faculdade, como o tempo. Quanto tempo você gasta de transporte para chegar até aqui, depois para voltar para casa, né? Então tudo isso é que não é para qualquer um, né, pessoal? Infelizmente não é. O acesso à universidade pública é restrito. E ele não vai para quem precisa. Ele vai para quem tem as melhores condições de bancar um bom cursinho, uma boa escola, ensino fundamental, ensino médio e companhia limitada. Ok? Quem está qualificado está trabalhando. Para você tirar ele de onde ele está, você vai ter que pagar muito mais. É um momento de reflexão a todos os países e a todos nós, né? O que fizermos hoje ou não fizermos, refletirá em um futuro não muito distante. A gente só espera que não seja tarde demais. Muito obrigado. Como é feita a quantificação do carbono? Vou responder bem objetivamente, não adianta fazer novela. Foi elaborada pela primeira vez uma quantificação da emissão de gases para a reunião inicial de Kyoto, no Japão. Em 1995 entrou em vigor a Convenção 92 de Kyoto. Então isso foi estabelecido com base em alguns relatórios que foram feitos pelos próprios países. Então se alguém omitiu alguma informação, isso, com certeza, deverá ser objeto de verificação. Os países participantes se comprometeram a apresentar relatórios dos gases do efeito estufa, GEE, a cada ano. Então, são informações de governo para governo. Isso leva a assinatura oficial. Então, se tem alguma coisa que não está correta, pode ter certeza que isso vai ser objeto de verificação. Nós
como cidadãos, podemos ajudar a diminuir a emissão de gases ou essa é uma tarefa apenas de empresas? Se sim, como? E a gente vê que muita gente não está entendendo ainda que essa questão do crédito de gás carbônico, que é uma coisa aí a nível mundial, ela está diretamente também ligada à nossa casa. E quando a gente fala de crédito de gás carbônico, falando em questões de bolsa de valores financeiros, a gente fica meio sem entender. Só que é importante que cada um possa se conscientizar dentro da sua própria empresa ou da sua casa, que nós, microempresários, a gente tem a nossa empresa como a nossa casa também, né? E a gente tenta fazer primeiro a nossa parte dentro de casa para depois cobrar alguma coisa do governo ou até mesmo, né, enfim, dos líderes. Então penso eu que inicialmente, quando a gente fala de reciclar o lixo, de utilizar papéis reciclados, de fazer uma coleta seletiva, de ter cautela com produção de resíduos sólidos, a gente não está brincando não, a gente está falando sério. E é dentro de casa que isso tem que começar, né? Hoje, as microempresas, e nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil, mas a microempresa hoje ela está gerando em torno de 90% dos empregos no Brasil, certo? Então nós somos muito responsáveis por tudo isso que está acontecendo, sim. Tá? As multinacionais, as empresas, o Estado, ele também é responsável. Só que, se a gente for fazer uma visão conceitual da coisa, os mais responsáveis somos nós, tá? Então penso eu que a gente já sabe, nós que estamos aqui na faculdade, a gente já sabe inicialmente como fazer, né, isso acontecer. O ENIAC ele está dando para a gente esse exemplo, né, no prédio e sempre em sala de aula, eu como aluno tenho sempre ouvido falar dessas questões, né? Então nós que estamos na faculdade, na academia, a gente tem que dar o exemplo e passar para quem não está tendo a oportunidade de estar aqui dentro e aprendendo isso com nossos mestres, ensinar, passar para frente. Então, para a gente poder transmitir esse recado, é importante que a gente, primeiramente, faça a lição de casa, né? Eu creio que o modo de fazer, eu não vou entrar nesse detalhe, porque são vários modos e a gente sabe quais são eles, né? Mas, primeiramente, a gente tem que pensar que se cada um de nós, né, fizer a nossa parte, vai ser um todo. Se nós estamos aqui em 60 pessoas, eu faço a minha parte, cada um aqui de nós fazendo, vamos ser 60 pessoas fazendo. Isso já é um bom começo, penso eu, né? E, basicamente, é isso, pessoal. Vocês estão na academia, espero que entendam. E, na verdade, creio eu que daqui no futuro, aqui no Colégio ENIAC, a questão de ambiental vai fazer parte da grade de todas as matérias, né? Não só da área de gestão ambiental, mas principalmente da área de administração, que ao abrir uma empresa tem que ser cultural de que o empreendedor ele veja essa questão ambiental como um dos principais fatores, além de solucionar problemas e obter lucro. O mercado de crédito de carbono, como bem explicado pelo professor Tio, nada mais é que uma bolsa, podemos encarar como uma bolsa de valores, algo similar, onde os ativos são negociados. Mas é um processo bem complexo para chegar até lá. Prescinde de você ter um projeto, esse projeto tem que ser submetido a diversas análises no nível nacional, passar por empresas que fazem certificação, ser submetido à ONU e depois é aprovado, ano a ano,
você tem medições que também são verificadas, e através dessas medições se quantifica o quanto de crédito aquela empresa, com aquele determinado projeto, mitigou, tirou da atmosfera ou deixou de emitir. E através desse crédito constituído, esse ativo, o dono daquele projeto, pode fazer a negociação para interessados, para países signatários do Protocolo de Kyoto, que tem que reduzir as suas emissões, e uma das possibilidades é adquirir a compra de RCS de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, em caso de desenvolvimento. O que está sendo feito na cidade de Guarulhos? Quais os projetos? Bom, acho que é legal trazer alguns dados, até que tem uma pergunta aqui que já está respondendo, mas não sei se pulou. É o seguinte, Guarulhos, na realidade, assim, com relação a crédito de carbono, ainda está em processo de estudos para ver como é que pode operacionalizar esse mercado. Então, isso tem uma equipe na Secretaria do Meio Ambiente, de avaliação ambiental, com vários gestores ambientais que estão estudando as vantagens e desvantagens e para ver como é que a gente poderia estar se aproveitando desse incentivo. Na verdade, a questão do crédito de carbono teve essa conotação, né? No primeiro momento, isso era um incentivo para que a gente colaborasse para a redução da emissão de gases de efeito estufa no mundo. Só que aí tem algumas discrepâncias na questão do crédito de carbono. Então, por exemplo, para nós, a gente fica imaginando assim, né? A maior floresta do mundo fica aqui. Então, nós estamos bonitos na conta, né? A gente tem a maior floresta do mundo, a gente ajuda na neutralização de carbono com a nossa floresta amazônica, toda essa região, a gente vai ganhar muito com isso. Um erro, floresta em pé não ganha crédito de carbono. Então, o crédito de carbono, ele existe a partir do momento que você planta uma árvore nova e conforme ela vai crescendo, ela vai absorvendo o carbono e com essa absorção do carbono, você vai neutralizando o carbono que existe na atmosfera. E aí tem outros problemas que a gente tem que enfrentar. Um dos exemplos, aqui na região do Guarulhos, fazem parte da floresta de Mata Atlântica. Só que uma das árvores que mais absorve carbono é o pinheiro, é o eucalipto, que é uma árvore exótica, não é nativa, são árvores que elas são de monocultura, que destroem o solo, certo? Que prejudica extremamente e vai matando as outras espécies, acaba com a biodiversidade, certo? Só que por conveniência, o empresário vai plantar o quê? 1 hectare de floresta Mata Atlântica ou 1 hectare de eucaliptos, por exemplo, para ter um alcance maior de neutralização de carbono e com isso sair ganhando mais. Né? Então, existe uma discrepância muito grande, certo? Existem vários problemas com relação ao crédito de carbono que a gente tem que resolver ainda, certo? E outras críticas são tantas que a gente não sabe ainda quando vai ser rediscutido isso, certo? Bolsas de valores privadas estão surgindo, como no mercado de Chicago, né? Chicago criou uma bolsa de crédito de carbono justamente para aproveitar, no caso dos Estados Unidos, que é um grande poluidor e que está numa posição cômoda. Eu gero muito dinheiro, eu compro crédito de carbono de quem eu quiser, eu mando plantar árvore em qualquer lugar, certo? Vou plantar árvore no Brasil, legal. Pinheiro neutraliza mais carbono, então vamos plantar florestas de pinheiro, e aí fica as chamadas florestas mortas. Florestas onde só tem árvore, que é tudo verdinho, mas que não tem biodiversidade, que não tem fauna, e acaba, destrói o nosso solo e destruindo, consequentemente, todo o nosso ciclo, né, de água, de reposição de água e tudo. E, agora sim, em Guarulhos, o que a gente está com um projeto muito forte? Um projeto voluntário de realmente reverter esse quadro na cidade de Guarulhos.
Foi feito um estudo com fotos de térmicas do município, onde nessas fotos térmicas foram identificadas ilhas de calor. Essas ilhas de calor, o maior ponto de calor em Guarulhos é na pista do aeroporto e quase na mesma temperatura na cidade satélite industrial de Cumbica, né? E aí, como é que a gente, com essa informação na mão, o que a prefeitura resolveu fazer? Lançou o programa Ilhas Verdes. Então, assim, vamos plantar nessas ilhas de calor árvores de porte arbóreo, só que de mata atlântica, para a gente poder equilibrar, inclusive favorecer a nossa fauna local e começar a, de verdade, influir nas mudanças climáticas de Guarulhos. Então, na região de Cumbica, inclusive, foi feita uma parceria com as empresas de lá, que é o programa Cumbica Verde, que o Toninho, inclusive, acompanha essas discussões lá, né, com o pessoal da ZEC e tudo, e para fazer todo um esquema de arborização urbana e ajudar, já que lá é um dos lugares mais quentes que tem em Guarulhos, então vamos arborizar para poder ter a neutralização de carbono, você ter mais umidade no ar, você ter uma melhor qualidade no ambiente naquele local, né? Pra vocês terem uma ideia, nas ilhas de calor do município, no mesmo dia, se vocês saírem da região da cidade de Santa Cruz, que foi na direção do núcleo Cabuçu, certo? No bairro do Cabuçu, pode chegar de 10 a 12 graus de diferença de temperatura, o que é um absurdo. E a questão da árvore, gente, do porte arbóreo, não é só a agradabilidade de você estar embaixo da sombra dela, que fica fresquinho, certo? Aonde ela está evapotranspirando, ela está gerando umidade no ar, ela está absorvendo gás carbônico, soltando oxigênio, certo? Então, o local, a região onde tem densidades arbóreas, são mais agradáveis, independente só da sombra dela, certo? Então, a grande medida, a grande sacada que foi dada de política pública foi realmente atacar essas ilhas de calor em parceria com todos os setores da cidade. Né? O Cidade Satélite Cumbica é um exemplo junto à iniciativa privada, como tem em outros lugares. E vocês podem observar também aqui na Paulo Facini mesmo, né? Se vocês pegarem o trecho do Bosque Maia, né, o canteiro central tem bastante árvore grande, mas da Tiradentes até o viaduto novo não tinha quase árvore nenhuma. Então foi feita uma parceria público-privada, empresas que tinham que fazer seus ajustamentos de conduta, forneceram mudas e começou todo um plantio nessa faixa, que também é uma ilha de calor, né? Então, assim, esse programa é um programa que foi considerado um dos melhores programas do mundo, no Encontro das Reservas da Biosfera na Espanha, né? E que qualquer um pode participar, qualquer grupo de estudantes, qualquer empresa, qualquer entidade, é só procurar a gente marca uma ação concreta dentro desse critério, atacando primeiramente as ilhas de calor e depois os lugares mais amenos que tem no município. Como funciona a fiscalização de emissão de poluentes em Guarulhos? Vou tentar rapidamente passar algo que é bem complexo dentro desse processo. As áreas jurídicas dentro do mercado de carbono, elas devem necessariamente observar todas. Como se identifica o que é todas? Elas devem partir da localidade onde está sendo o projeto. Você deve estar observando as leis municipais. Um âmbito mais acima, você deve estar observando as leis estaduais, as leis nacionais. Fora isso, há uma gama de regulamentos que devem ser seguidos para que você consiga apresentar os seus projetos para aprovação e que eles possam ser devidamente aprovados na ONU. Tem a Agência Nacional Determinada, vinculada ao órgão, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, uma série de regulamentos. Lá no site podem ser encontradas todas as regras, como funciona a questão jurídica do crédito de carbono, independente das legislações municipais, estaduais e federais. Os projetos devem ser seguidos determinados regulamentos que a ONU determina, são metodologias específicas que devem ser seguidas para que vocês possam aprovar o projeto. De uma maneira geral,
bem complexa. Existem bastante leis, mas é plenamente possível de serem observadas. Para exemplificar, um trabalho sustentável não pode, por exemplo, decidir de um trabalho análogo a escravo, trabalho que utilize menor. Então são regras, inclusive regras gerais, mundiais, que devem ser observadas, além de todas essas que eu mencionei.